Saudações, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Bittencourt, estou em mais um vídeo aqui para falar de algo um pouco diferente, agora mais direcionado ao RPG, sobre um cenário que nós estamos jogando aqui, né, para dar uma contextualizada melhor para o pessoal aí. E você, caso queira conhecer mais a partir dessa resenha, né, eu recomendo o cenário de Brancalônia. Então nós vamos começar a falar a respeito de uma história bem apressada do reino de Itália. Tá? Na verdade, eu acho que até vai ser um pouco mais apressada que o próprio livro aborda. Mas uns tópicos mais relevantes, assim, né, para dar um panorama geral do cenário até a história atual. Bom, então, começando pelo que o livro chama As Brumas do Tempo, que seria mais os primórdios, os primeiros acontecimentos e tudo mais, né, dentro do reino. Então, o livro indica que, segundo os eruditos, estudiosos, os habitantes mais antigos do atual território que forma hoje o reino de Itália eram as comunidades silvestres, de todo tipo e variedade. Também cíclopes existiam por lá, e eles foram os responsáveis por criar muitas fortalezas e muralhas construídas com pedras brutas, né, muito peculiar do cenário. E também nos primórdios era comum um pequeno número de pequeno número de populações civilizadas que vieram de além-mar, né? Chegaram através de navegação. A costa ocidental do reino, principalmente ali Torrigiana, que é um dos territórios onde nós começamos jogando, ele era pontilhado, ou seja, coberto de diversos assentamentos, salvo engano, de povos vindos do oeste, né? Eu imagino que de outras terras, né, mais distantes. Já as costas orientais eram frequentadas por navegadores de todos os mares que circundam ali, né, o território do reino, que é banhado, né, como vocês devem imaginar, ele se inspira no mapa da Itália, né? E então, apesar da bota ser invertida, a inspiração de todo o cenário é na cultura, folclore, cultura pop italianas, né? Então, a questão geográfica também se inspira no território da Itália. E estas costas orientais, né, eles também eram frequentadas por navegadores vindos das ilhas Sidônias, que ficam um pouco mais ao sul ali. Nesse tempo, nos primórdios, houveram muitas pelejas entre os povos do oeste contra os cíclopes. Os sidonianos conquistaram as terras dos Morgantes. Morgantes no cenário são meio gigantes, né? E com o passar do tempo, a união de estrangeiros e silvestres levou ao nascimento de novas culturas locais que foram se estabelecendo ali. Então, esse seria basicamente o primeiro tópico a respeito dos primórdios, né, do Reino de Itália. Aí vem um ponto muito interessante também a respeito da fundação de Plutônia. Que Plutônia, na verdade, ela foi fundada como uma federação de vilas que foram unificadas, né, lideradas por guerreiros ambiciosos,
que ficaria hoje no território atual, se nós tivéssemos um mapa aqui, ali no território de Alásia. Também faz fronteira com Torridiana. E durante cerca de 1000 anos, tanto as costas quanto os cursos da água, né, foram isso vindo dos primórdios, e durante os próximos 1000 anos ali, toda a parte das costas e os cursos de água de toda a península, elas começaram a ser exploradas e cultivadas, né? O povo começou a se estabelecer. E muitas terras das populações primitivas originárias ali, né, que seriam os silvestres, seguiram encolhendo cada vez mais porque elas estavam sempre envolvidas em conflitos e rivalidades, né? Então os silvestres foram cada vez mais, como é que eu posso dizer, se afastando, né? Perdendo território e ficando mais reclusos, né? Em comparação a tal civilização que estava surgindo no Reino de Itália. E após a fundação de Plutônia, essa federação, os próximos séculos, desde a sua fundação, Plutônia conseguiu expandir imensamente seu território, né, chegando inclusive a conquistar a península inteira e alguns outros territórios próximos. Mas com o passar do tempo, algo muito interessante aconteceu, o que nós chamamos de surgimento do Império Draconiano. Aconteceu que Dracone, que era descendente de uma antiga realeza plutoniana, após a península passar por diversos conflitos, guerras intermináveis, guerras civis e revoltas, né? E também ataques de povos estrangeiros, Dracone então resolveu tomar o controle das legiões e estabeleceu uma ditadura realmente muito intransigente, né, ali na região. E o resultado disso é que dentro de poucas épocas acabou que a crise estava terminada e Plutônia acabou por se tornar, então, a capital deste novo império que surgiu, o Império Draconiano. Outro ponto muito importante para a gente lembrar aqui, então, assim como houve a ascensão de Plutônia, logo após, então, dentro dela emergiu o Império Draconiano, e em seguida nós começamos a ver, então, a queda de Plutônia. Que eu acho que o seu momento mais crítico se deu quando um grande terremoto de proporções realmente apocalípticas abriu uma fenda bem no coração dessa capital, durante toda a partir de toda essa região de Plutônia ali, né? Abriu uma fenda e Plutônia acabou mergulhando nesse profundo abismo, virou ruínas, né? E sem dúvida essa foi a maior catástrofe que sobreveio sobre Plutônia desde o surgimento do Império, desde a época de Dracone, quando surgiu o Império Draconiano. E esse evento completamente imprevisível fez com que toda aquela região e os restos de Plutônia, as ruínas e tal, fossem infestadas de todo tipo de horror. Pois no fundo deste fosso, e aqui começa uma característica, eu acho que muito ligada à cultura italiana, principalmente se você já leu ali a respeito do Inferno de Dante e tudo mais, eu acho que é uma alusão muito interessante. Dentro desse fosso, o que apareceu ali então? O que veio à tona?
o que eles chamam de a Porta Eterna. Até anotei aqui. Que essa porta, na verdade, é a porta que conecta o mundo da superfície com o inferno. Então aí está a referência com o inferno de Dante, né, da literatura e tudo mais, né, do folclore. E foi a partir daí, então, que começou a se ver no Reino de Itália, né, que hoje atualmente é chamado de Reino de Itália. Então foi ali que começou a chegada dos primeiros malebranques, né? Os malebranques, que no cenário são diabos que renegaram sua origem, né? Para poder morar no que eles chamam de curral, né? A superfície dos humanos ali. E além do surgimento, então, dos primeiros malebranques, não apenas isso, mas todo esse infortúnio fez com que o credo do calendário, né, aí uma alusão também, eu acho que a questão da influência do Vaticano, né, na Itália, eu acho que tem essa pegada aí. O credo do calendário começou a se espalhar como um incêndio avassalador, né, porque é uma questão até bem interessante, porque à medida então que se descobre que a porta eterna, a porta entre o mundo da superfície e o inferno está a 2 passos de você, é muito natural que a humanidade, então, precisasse depositar a sua fé no que o cenário chama de 7 céus e no Pai Eternal, portador da única salvação possível. Então, isso aqui é o... Eu não sou um profundo conhecedor da cultura e da literatura italiana, mas já dá para perceber que é o puro suco do folclore italiano, né? Da literatura também. Outro ponto, então, para a gente salientar aqui, pincelar rapidamente, é a tal da Guerra dos... que eles chamam de Guerra dos 1000 Anos. Depois da queda de Plutônia, né, que ocorreu toda essa catástrofe, todas as regiões do Império começaram a se revoltar e a buscar sua independência, né? Ou então algumas tentaram, ficaram ali tentando subjugar umas às outras, né? Por disputa de território, viram aquilo como uma oportunidade, né? Enfim, até mesmo na ficção a humanidade é terrível. E o que muitos estudiosos, historiadores relatam, né, então, é que a partir dessa data, exatamente da data da queda de Plutônia, por um longo período não se houve um único ano sem guerras, né? E sem essas disputas e conflitos. E é justamente esta devastação contínua, né, de guerra atrás de guerra, conflito atrás de conflito, que eles chamaram de Guerra de 1000 Anos. Mas, na verdade, hoje em dia, muitos dos próprios confins do antigo, do velho Império Draconiano, né, foram há muito tempo já pacificados e começaram a dar à luz a novos reinos, feudos e domínios, né? Enfim, isso no que diz respeito, então, à região que se tratava do Império Draconiano. Aí tem outro ponto para a gente pincelar rapidamente aqui a respeito de uma tal guerra secreta que, segundo o livro nos indica, eu vou pegar direto do livro, não das minhas anotações aqui, que mesmo os estudiosos e até mesmo alguns tolos debatem constantemente a existência de uma guerra secreta. Um conflito oculto que eles dizem que sempre se desenrolou nas entrelinhas da história, como que ninguém percebendo e tudo mais. E essa batalha atemporal, nós podemos dizer assim, né? É supostamente travada por poderes mágicos
e influências arcanas, principalmente por seres sobrenaturais e seus agentes terrenos. Como, por exemplo, no cenário aqui, os bruxos, os guiscardos, que seriam o equivalente aos magos, os escaramantes e os feiticeiros. E qualquer que seja o resultado ou o propósito que se especula a respeito dessa guerra, certos eventos cataclísmicos do cenário que ocorreram no passado do reino foram aparentemente consequências diretas desta tal guerra secreta. E aqui eles citam a própria queda de Plutônia, o aparecimento da Fumaré. Fumaré é uma coisa muito interessante que tem no reino, deixa eu ver aqui, de Penúmbria, que toda a região de Penúmbria foi circundada por uma espécie de vapor, né? Um sereno, um vapor, só que esse vapor causa dano, enfim. Mais pra frente até vai ser explicado mais a respeito do que é a Fumaré, realmente, esse vapor destruidor, né, e perigosíssimo. Qualquer outra maldição menor que possa afligir os condados esquecidos, eles atribuem então as consequências desta guerra atemporal e secreta que rola. E por fim, para nós não nos alongarmos muito, o livro aborda a respeito do Reino de Itália atualmente. E eu vou, neste caso aqui, reproduzir então o que ele trata aqui. Eventos datando de um século atrás e relacionados com a forja da Coroa de Ferro ajudaram a tornar os habitantes da península, bem como de Zágara, Calista, Tazinanta, vagamente cientes do seu passado e presente em comum. Muitas famílias aristocráticas e príncipes empobrecidos e nobres de linhagens ancestrais ainda tentam reclamar o prestigioso título de legítimo rei de Itália. Mas suas propostas raramente alcançam além do círculo de seus apoiadores mais fiéis e distrito de origem, e o último dos pretendentes morreu na última primavera, não tendo obtido nada, sucesso algum. Até agora, os truques mágicos ou mundanos, alianças e acordos diplomáticos na tentativa de reunificar o reino falharam, e não se sabe se um verdadeiro sucessor digno de usar a coroa que já pertenceu à rainha Menalda ainda existe. Ainda assim, a disputa pela coroa ainda está aberta e todos os pretendentes possíveis são vistos com interesse renovado. Afinal de contas, um reino coeso e unificado seria tentador para muitos. O único problema é entender quem seria esse sucessor. E é isso aí por hora, então. Um brevíssimo resumo da história do Reino de Itália. Uma abordagem muito mais apressada, que eu acho que até o próprio livro, apesar de poucas páginas ali, aborda, mas só pincelando o principal realmente. E eu espero voltar então para começar a abordar pelo menos os reinos, ou territórios na verdade, onde o nosso jogo do nosso clube de RPG se passa. Provavelmente começará com Torrigiana, tá? Isso aí, agradeço a atenção de vocês. Quem puder aí se inscreve, compartilha esse vídeo aí para mais pais corujas ou RPGistas, se você chegou até aqui por causa do jogo de RPG. Um grande abraço e até mais.